Pronto, ok. Bem, então podemos iniciar aí a gravação. Temos então aberta agora a nossa reunião extraordinária, convocada especificamente com a finalidade de pactuar a distribuição de recursos aí destinadas às ações de IST e AIDS, né? E hepatites virais. Vamos abrir a palavra aí para a coordenação de vigilância apresentar a proposta e podermos ter aí a discussão e a pactuação, visto a exigência do Ministério de respondermos isso com celeridade para definir essa alocação. Aproveito inicialmente para comunicar formalmente do espaço, que a partir das recomendações do Comitê Científico que se reuniu ontem à noite, nós devemos estar editando hoje um decreto liberando liberando a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes internos, como estava previsto nos decretos, porém com a recomendação de dar continuidade a esse uso em situações de aglomeração de pessoas, em serviços de saúde, nos espaços de atendimentos, né, em pessoas que estão com sintomas respiratórios, em pessoas idosas com comorbidades e imunodeprimidos, continua como recomendação, assim como a importância de mantermos a vigilância, a testagem de sintomáticos, para que a gente esteja atento ao crescimento de casos institucionais ou localizados localmente, né, para que a gente possa manter a pandemia sob controle, né? Os dados apresentados pelo comitê ontem, a partir do indicador composto, são bem favoráveis, né? Nós temos o mapa todo em verde, né? A maioria dos municípios em verde claro, uma proporção de um terço aí, menos de um terço em verde escuro, a taxa de ocupação abaixo de 10%, a demanda por leitos também, em média, abaixo de 15 leitos por dia, né? E só 16 pacientes internados, né? Então, é um quadro bastante favorável que possibilitou essa recomendação, mas a vigilância se mantém e as nossas ações de controle devem permanecer. Então, essa é a tônica, e aí eu passo já para Kelly apresentar a proposta, né, que eu creio que já foi apresentada ao COSEMES, para que a gente possa formalizar essa pactuação. Bom dia a todos e todas. Então, secretário, a área técnica está aqui, e aí eu queria que elas fizessem essa apresentação, como a gente já tinha conversado com o Suelda, para pactuar essa portaria aí de 232, agora de fevereiro de 2022, e aí a gente tem um prazo para apresentar essa pactuação para o Ministério. A área técnica sugeriu algumas alterações, algumas mudanças, para que a gente conseguisse monitorar a realização por parte dos municípios da implementação desses recursos e também para que a gente conseguisse fortalecer a rede já existente, né? Nós temos uma rede de SAI que já existe no Estado, e aí a ideia é que a gente consiga fortalecer essa rede, porque muitos municípios reclamam do pouco recurso que recebem para manter esse serviço, e aí, para que a gente não tenha aí nenhum tipo de perda de serviço, é importante que a gente possa repensar a forma como a gente vai estar executando esses recursos. E também porque agora cabe ao Estado aí algumas ações de compras de insumos que antes não cabia, como, por exemplo, o gel lubrificante, preservativo, as fórmulas infantis, enfim, até mesmo os testes já existe uma discussão para que provavelmente os estados que tenham que comprá-los. Então, por isso que a gente fez a área técnica fez essa proposta, para que fosse pactuada e para que a gente conseguisse aí avançar no fortalecimento dessa política aqui no nosso estado. Vou passar para as meninas. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom, sim, estamos sim. Vou pedir perdão, porque o meu vídeo ele não está funcionando, tive um problema em configuração do computador, certo? Vocês vão me escutar, mas não vão me ver. Bom, eu vou compartilhar a apresentação, essa apresentação já foi socializada com o COSEMES, né, e com o secretário.
Então, bom dia a todos. Eu sou Amanda, sou técnica do Programa Estadual de STAs há 12 anos, né? Como participei da escolha dos municípios na portaria anterior, então me incumbiram de apresentar a nova portaria, né, com essa proposta de inclusão de novos municípios, né, e de retirada de alguns municípios que já são contemplados. Então, assim, essa portaria ela foi muito esperada, né, faz 8 anos da portaria anterior, né, foi em 2014 que os municípios eles foram selecionados para receber o incentivo. Esse tempo não houve reajuste, né, e também não houve a possibilidade de alteração dos municípios, né, naquela época, em 2014, a realidade epidemiológica era bastante diferente do que é hoje, né, e foi bastante cobrado pelos estados essa portaria, né, que pudesse proporcionar aos estados essa alteração e o aumento do recurso para o repasse aos municípios. E antes de apresentar a nova portaria, certo, com a nossa proposta, né, que já foi bastante discutida com o COSEMES, foi discutido também com as regionais de saúde, né? Então, a gente não foi uma decisão só do programa, foi compartilhado. Então, eu vou falar primeiro do que foi que aconteceu com a portaria anterior, para que vocês entendam por que a gente fez essas modificações nessa nova portaria. Então, na portaria anterior do incentivo financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das ISTs e hepatites virais, ela incluía o apoio às organizações da sociedade civil, né, além da manutenção das casas de apoio às pessoas vivendo com HIV e AIDS, aquisição de fórmula infantil para as crianças filhas de mãe HIV. Né? Então, o recurso ele já vinha com esse destino e ele vai permanecer com esse mesmo destino. Então, na portaria anterior, foram definidos alguns critérios para a seleção dos municípios, né? Foram elencados 4 critérios. O primeiro é a carga da doença, o segundo, o município de região metropolitana, o terceiro, município referência de região, e o quarto item era o município cuja população seja superior a 100 mil habitantes, que hoje nós temos 4 municípios com mais de 100 mil habitantes, Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante. Então, foram contemplados 24 municípios, né? O percentual do valor foi distribuído de acordo com o percentual populacional, né? Então, o município de Açu, naquela época, a população representava 1,7% da população do estado, então o município ele recebia 1,7% do valor do recurso, né? E o estado, na época, ficou com 36% desse recurso. O total do recurso, na época, era R$ 2.535.166. Com a nova portaria, nós vamos ter um reajuste de 10,4%. Né? Oi. Falhou, Amanda, E precisávamos, né? Atende. Oi? Falhou e a apresentação não está passando. Tenta ver aí. Agora estamos ouvindo, fala aí. Mas vocês não estão vendo a tabelinha dos municípios, não? Estou vendo sim. Estamos sim. Sim, certo. Pensei que não estava passando a apresentação. Bom, então, vocês entenderam que o percentual do recurso foi definido de acordo com o percentual populacional. Então, Natal era o segundo que recebia um recurso maior, 25,3%, né? Depois do Estado. Então, assim, e assim sucessivamente foi dividido o recurso. Então, o Estado ele ficou com 36%, que representa 36% do restante da população, né? E nós ficamos com R$ 912.659,25 para atender uma série de demandas, né? Que no final da apresentação a gente vai mostrar para vocês hoje o que é que o Estado faz com esse recurso, para onde é destinado esse recurso. Então, a nova portaria, como o Kelly falou, é a 232, de 7 de fevereiro de 2022,
Ela traz a aprovação não só dos novos valores, né, destinados às ações, mas também ela nos possibilita alterar os municípios que já eram contemplados e também possibilita fazer alterações futuras, como eu vou mostrar para vocês. Mas os requisitos são os mesmos, então são destinados para as mesmas finalidades: ações de vigilância, prevenção e controle, que aí inclui o apoio à organização da sociedade civil, manutenção das casas de apoio às pessoas vivendo com HIV e aquisição de fórmula infantil. Observando sempre a pactuação, né, na programação anual de saúde e a aprovação da CIB. Então, os estados nessa portaria, os critérios eles foram bem resumidos, né? Então, eles definiram que poderiam ser elencados os municípios sede de região de saúde como prioritários, tendo em vista que são pontos de referência e contra-referência para os municípios, e alguns estados poderiam incluir também aqueles municípios de fronteira, né, caso tivesse alguma condição necessária para esse fim. Então, o recurso ele vai ser repassado, como já é, fundo a fundo, né, dividido em 12 parcelas, né, de valor igual, sendo retroativo a janeiro de 2022. Né? Então, vai continuar da mesma forma a distribuição do recurso. O que é que mudou na portaria? Mudou no inciso 4 do artigo 5. Né? Então, a gente vai poder fazer alterações que na portaria anterior não era possível. Então, qualquer alteração na distribuição do incentivo financeiro, ele é só passar novamente pela CIB e ser enviado ao Ministério da Saúde para alteração, tanto para o Estado como para o município, certo? Então, isso foi um ganho muito grande, os estados comemoraram bastante, porque os municípios vão ser monitorados na utilização desses recursos, que anteriormente não eram, eles não faziam prestação de conta, só o Estado faz prestação de conta. Então, a gente pode verificar se realmente eles estão utilizando da forma correta ou se não estão utilizando, como aconteceu, a gente verificou que algumas regionais identificaram que municípios que nem o recurso estão utilizando. A gente vai poder retirar esses municípios e ou alterar, acrescentar outros municípios também, a depender das necessidades futuras, né? Então, o monitoramento do recurso, ele ainda vai ser definido, vai ser pactuado em tripartite e publicado, né? Mas, assim, já se foi colocado na reunião com a coordenação com os departamentos, com o Departamento Nacional e as coordenações estaduais, que existe a possibilidade de criação de um sistema para que os estados possam fazer esse monitoramento da utilização do recurso, que vai facilitar bastante a vida das coordenações. Então, para que vocês entendam como funciona hoje a assistência, o diagnóstico, tratamento e acompanhamento, para entender por que a gente fez a opção e fez a proposta de só inserir municípios com SAIs municipais, né? Então, hoje o atendimento de HIV/AIDS, com relação ao atendimento de HIV/AIDS, né, o Estado ele distribui os testes rápidos de diagnóstico para o HIV, né, que são enviados pelo Ministério da Saúde. O Estado realiza as sorologias, carga viral e CD4 no LACEN, só fica a cargo do município apenas a coleta e o envio das amostras. O atendimento, o tratamento e acompanhamento dos pacientes hoje é realizado todo na assistência, no Serviço de Assistência Especializado, que é o SAI, né? Hoje nós temos 14 serviços apenas, sendo 2 estaduais, que é o Rafael e o Giseu de Trigueiro. Temos um federal, que é o Ana Bezerra, um filantrópico, que é o Anita Garibaldi, em Macaíba, e temos 10 SAIs municipais. Então, aqueles municípios que dispõem de SAI municipal ou não estão vinculados a um SAI referência de região, que eu vou mostrar para vocês depois, são atendidos às estaduais, o Rafael Gisele. Todo o tratamento é distribuído gratuitamente para os serviços. Entretanto, os municípios que têm SAI municipal, eles arcam com todas as despesas referentes a recursos humanos. Esses SAIs precisam ter uma equipe mínima para o atendimento, então aí inclui médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, técnico de enfermagem,
Além disso, os municípios que têm SAI, eles arcam também com a infraestrutura, material de expediente, computadores e internet. Toda a medicação de HIV/AIDS é dispensada via online, né? Toda a solicitação também de medicamento ao Estado é realizada via online. Com relação ao atendimento das hepatites virais, então o Estado também, ele distribui os testes rápidos, né? Ele realiza as sorologias e a genotipagem, né? Ficando só para o município apenas a coleta e envio das amostras. O tratamento todo ele é gratuito, né? E é realizado nos hospitais de referência, que é o Giseu de Rafael Fernandes. Com relação à sífilis, né? O Estado também distribui os testes rápidos, distribui o medicamento para o tratamento da sífilis adquirida e da sífilis em gestante, que é a penicilina benzatina, bem como a cristalina, que é para o tratamento das crianças com sífilis congênita. O Estado ele fornece o exame confirmatório, que é o FT-ABS, que é realizado no LACEN para os casos de dúvida de diagnóstico, né? O município fica só responsável pela coleta e envio da amostra. A oferta do VDRL para o diagnóstico da sífilis é de responsabilidade dos municípios, então eles recebem um recurso que vem da Rede Cegonha para a realização do VDRL, mas compete aos municípios realizar todo o processo de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Além disso tudo, o Ministério também distribui os preservativos masculinos e femininos, certo? Então, é possível observar que os municípios eles já recebem ajuda para a realização de suas ações de vigilância, prevenção e controle dessas doenças, tanto pelo Ministério como pelo Estado, né? A nossa grande preocupação hoje é com relação ao acompanhamento das pessoas vivendo com HIV, que somam hoje quase 11 mil pessoas no Estado, né? E nós temos uma quantidade muito pequena de serviços para atender essa população, que vem sempre crescendo, né? A gente sabe que os dados apontam para crescimento, pois tem uma baixa adesão aos preservativos, principalmente na população jovem, e é um tratamento e acompanhamento para o resto da vida, né? Diferente do que ocorre com a sífilis, que é só aquele tratamento, paciente cura. A AIDS é para o resto da vida. Então, nossa grande preocupação é com relação a esses serviços que precisam permanecer, precisam ser fortalecidos, né? Principalmente aqueles que têm SAI referência de região, né? Que são serviços hoje que atendem mais pessoas de outros municípios do que do próprio município, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente fez um levantamento, né? Os 5 municípios municipais referências de região, São José de Mipibu, o SAI Santa Cruz, o SAI Pau dos Ferros, o SAI de São Paulo Potengi e o SAI de Caicó. Então, vocês percebam que nem 50% dos pacientes são residentes nesses municípios. Então, a maioria dos pacientes são atendidos nesses serviços são dos municípios circunvizinhos, né, que eles são SAI de referência para as suas regiões. Então, por esse motivo, o Estado propõe, o Programa Estadual, né, de STIs e hepatites virais, ele propõe que os recursos sejam destinados aos municípios que possuem SAI, né, no intuito de fortalecer esse serviço, que eles permaneçam atendendo. Os percentuais dos municípios que foram retirados, né, da listagem, a gente tinha passado uma listagem anterior para o POCENS, com 13 municípios, né, que aí contemplavam nesses 13 municípios, os 3 que não estão mais aqui, eram municípios sede de região, né, que é o caso de Açu, João Câmara, e o outro município era Extremóis, que é da região metropolitana, que também atendia o critério do Ministério. Entretanto, esses SAIs já são atendidos pelos serviços estaduais, né? A Sul tem como referência o SAI do Rafael Fernandes e Extremóis e João Câmara tem como referência o SAI do Giseu do Trigueiro, né? Então, a gente fez a distribuição dos recursos para apenas 10 municípios, certo? De acordo com o percentual populacional, certo? Esse percentual é a estimativa
do IBGE, certo? De 2021, publicado no Diário Oficial da União, né? Então, de acordo com o percentual populacional, seria distribuído, certo? O que é que a gente fez com relação aos SAIs municipais de referência de região? Então, a gente optou, né, em discussão com as regionais e com os representantes do COSENS, que eles receberiam um acréscimo no percentual que seria distribuído, né? Nós pegamos o percentual dos municípios que foram retirados e redistribuímos de forma proporcional para aqueles que têm SAI municipal referência de região, que são Caicó, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Paulo, Potengi e São José do Mipibu. E o cálculo foi realizado de acordo com a quantidade de municípios atendidos SAI, né? Então, Caicó, ele atende 24 municípios, a região tem 25, ele atende 24 municípios, então, proporcionalmente, ele teria um acréscimo de 2,62%. Pau dos Ferros, que atende uma região que tem mais municípios, são 36 municípios, ele teria um acréscimo de 3,92%. Amanda, por favor, vocês não fizeram esse cálculo com base do número de pacientes atendidos, não? Não, a gente fez com base mais no número... significativo de que número de municípios seria o número de pacientes atendidos, né? Porque com isso a gente teria uma base bem mais, seja do número de pacientes atendidos nos municípios, seja no estado, né? A maioria dos 11 mil pacientes hoje em acompanhamento, mais da metade está nos serviços estaduais. Nem estão nem nesses serviços municipais, estão nos serviços estaduais. E o Estado, ele não utiliza esse recurso, né, para os seus SAIs, né? O recurso que é destinado aos SAIs estaduais, hoje é recurso próprio do Estado, né? Nem esse recurso... A gente não tem esse dinheiro, tem que levar... Exatamente. Assim. Até porque o recurso que vem, que é 2.800.000, é muito pequeno para ser distribuído para tantos municípios, né? Então, assim, a gente não fez com relação ao número de pacientes, né? Em cada serviço, a gente fez com relação a números de municípios atendidos, né? Porque a expectativa é que se aumente sempre esse número de pacientes. Todo dia tem paciente novo chegando nos serviços, né? Então, a gente não fez esse levantamento com relação a isso. Então, com relação a Santa Cruz e São Paulo do Potengi, que estão na mesma região de saúde, né? Então, eles dividem 20 municípios, certo? Então, a gente fez proporcionalmente dividido por 2. Então, eles vão receber um acréscimo de 1,05% em cima do percentual que eles já recebem, certo? Então, ficou um valor igual para os dois, porque eles atendem os mesmos municípios, né? Não favorecemos nenhum dos dois, porque eles dividem os mesmos. Inclusive, tem pacientes de Santa Cruz que são atendidos em São Paulo Potengi, e pacientes de São Paulo Potengi que são atendidos em Santa Cruz, que os pacientes, por ser municípios pequenos, eles têm medo de serem identificados, né? E acabam procurando um serviço diferente do seu município, né? Então, a gente fez essa divisão na quinta região para os SAIs de forma igual, né? E São José do Mipibu atende 26 municípios, a gente fez um acréscimo de 2,83% no percentual que ele iria receber, certo? Isso foi distribuído de acordo com o percentual que dos municípios que foram retirados da listagem, certo? O Rio Grande do Norte continuou com 36%, ele ficou com 36,1%, e o somatório dos municípios foi 63,79% do recurso. Então, eu vou apresentar agora como é que vai ficar a diferença do que foi antes para o que ficou agora, certo? Então, Natal, ele recebia R$ 641.397, vai passar a receber R$ 705.040. Parnamirim recebia R$ 172.391,30, vai receber R$ 214.200. Então, assim, os municípios que mais tiveram aumento foram aqueles que realmente têm SAI. Eu prefiro até listá-los do que os...
Então, Caicó, ele recebia R$ 50.703,32, vai passar a receber R$ 127.400. Pau dos Ferros recebia R$ 20.281,32, vai passar a receber R$ 134.000. Santa Cruz recebia R$ 27.886,82 e vai receber R$ 61.040. E São Paulo do Potengi, São José do Mipiú, perdão, recebia R$ 30.422, vai receber R$ 114.240. E São Paulo do Potengi recebia R$ 12.676, vai passar a receber R$ 43.400. Então, o Estado ele teve um pequeno aumento, né? Porque ele continuou com uns 36%. O aumento foi proporcional de acordo com o aumento da população. Então, o Estado recebia R$ 912.659,25, vai passar a receber R$ 1.013.880, totalizando aí R$ 2.800.000 do recurso total. Alguém tem alguma dúvida ainda com relação a como foi feito o cálculo? Eu na verdade, Amanda, realmente acho que os municípios aí podem esclarecer, mas você falou que nós tínhamos 13 SAIs, 2 do estado, 10 dos municípios. Macaíba, no caso, é o Anitta, não é? O Ana Não, Bezerra, Macaíba então, ele tem nós temos 14 SAIs, certo? Macaíba, ele tem um SAI municipal e tem um SAI filantrópico, que é o SAI, a gente chama SAI materno-infantil. O SAI materno-infantil, ele então, tem um recurso próprio, né? Ele atende só gestante e criança, né? E o SAI de Macaíba, que é o SAI municipal, ele atende adultos com HIV, né? Então, esse recurso não vai para o ANITA, esse recurso vai para o município e o SAI municipal. Certo. Mas, no caso, os 2 SAIs, que são o Hospital Universitário Ana Bezerra, que você falou, e o Anitta, não recebem, então, recurso? Não recebem recurso. O recurso ele não vem para serviços, ele vem para municípios, e o município que destina aos seus serviços. Mas eu queria realmente ver qual a base desse incremento, né? Porque você aumentar o recurso pelo número de municípios sem ser proporcional ao número de pacientes atendidos, eu não sei o que é que os municípios acham, mas eu considero que não é muito adequado, né? Porque eu acho que você teria que vincular o recurso à proporção de municípios atendidos. É a minha opinião. Eu não tinha observado esse detalhe na distribuição. E a outra coisa, nós precisamos deixar claro as responsabilidades da utilização desse recurso, que está lá na portaria, que os recursos vão ser destinados para uma série de finalidades e, inclusive, o apoio às ONGs. Então, esse apoio vai se fazer a partir dos municípios, porque o recurso que fica para o Estado garantir todos esses insumos que estão lá previstos não vai dar conta, né? Então, a gente precisaria pactuar também isso aqui, que ao distribuir recursos, as responsabilidades que estão previstas na portaria na utilização teriam que ser assumidas pelos municípios, não é isso? Isso, exatamente. Mas alguns já fazem, Natal já faz, Parnamirim, Mossoró, eles já, inclusive, já adquirem fórmula infantil, Macaíba também. Então, assim, tem alguns municípios que já fazem, mas outros não, porque não existe essa cobrança com relação a isso. Porque aí o município recebe o recurso, o Estado continua fornecendo essas coisas, aí não está correto, né? Não está correto, exatamente. Então, sua proposta é o quê? Que a gente... Deixa Pode eu falar, falar, Sônia. deixa os municípios falarem para a gente ouvir a opinião. A gente está aqui pedindo inscrição, até porque a gente participou um pouco da conversa e algumas alterações foram dadas mediante a questão. Assim, acho que a gente tem que considerar também, né, a carga de doença, né, não só. Inicialmente foi considerado um pouco da população,
mas a gente viu que naturalmente a população não poderia ser considerada só do município que atende, e eu estou me referindo agora especificamente aos que têm SAI municipal, né? Os municípios não atendem só sua localidade, eles, em média, atendem mais de 60%, 70%, mais que isso até da região, né? E, assim, o que a gente realmente quer manter e quer trabalhar muito é a perspectiva do SAI continuar existindo. Se a gente não der condições para o SAI existir, então, nesse caso, não dá só para a gente ver a quantidade de pacientes que tem, mas existe um serviço fixo de atendimento que requer alguns profissionais especializados que os municípios têm que manter para poder continuar atendendo, seja uma quantidade menor de pessoas ou uma quantidade maior. Porque o profissional vai ter que estar lá, o infectologista, o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro vão ter que estar lá à disposição desse serviço. Então, assim, a gente realmente ficou... eu fui de um SAI lá de 2000 e pouco, né? 2000 e pouco lá do Passadão, na época de Jair Figueiredo ainda, quando vinha nessa proposta de implantação dos SAIs, e muitos deles tiveram para entregar, tiveram para desistir, entregar o Estado, e conseguiram resistir. Então, agora terão uma possibilidade de fôlego, e eu queria que a gente realmente trabalhasse nessa perspectiva de verificar essa questão da carga de doença, mas também essa questão da região, da abrangência que esses municípios atendem, e ter fixo esse serviço para continuar atendendo a população, e, inclusive, a gente expandir essa proposta de SAI, né? A gente trabalhar o processo de descentralização, tirar do Estado futuramente essa responsabilidade e trabalhar isso na ordem municipal, né? E aí, dentro, só para encerrar, eu queria ver a possibilidade da gente ver essa questão de tentar retornar ao município de Santa Cruz. Eu sei que está saindo de 27.886, mas ele já teve uma proposta de 76.440, e que a gente pudesse retornar esses 15.400 para ele, né? Uma vez que ele tem uma carga de doença de 47. Então, assim, pelo menos a esse município essa situação, né? Já que no contexto total não vai alterar tanto, mas que para o município será de bom tamanho. Isso eu estou fazendo um comentário em função da carga de doença e da abrangência. É isso. Eu fui contemplado com a fala de Solano com relação a essa questão das divisões. Agora, com relação à questão das ONGs, né? E aí a gente eu acho que alguns municípios maiores aqui tem algumas questões, tem ONGs, e aí a gente tem que ver, e junto com o Estado, como é que faz essa questão do repasse, se realmente será o município ou se será o Estado, porque isso não ficou claro bem nas nossas discussões, né? E uma outra preocupação que as meninas têm foi com relação à aquisição de testes rápidos, que, segundo a sinalização do Ministério da Saúde, né, estava passando a bola para os estados. No entanto, eu estive em Brasília como representante do Conasems para discutir e rever os indicadores do PQAVS. Uma das questões que foi pactuado junto com o CONAS é que nós só vamos fechar esses indicadores, principalmente dos indicadores de HIV, de sífilis e hepatites virais, se o Ministério assumir os insumos. Então, isso ficou bem claro para junto ao Ministério, e isso já está assim, se fechando com relação a esses insumos para que o Ministério realmente ele consiga repassar. Porque a gente sabe que hoje, por exemplo, com relação a sífilis, o que ele repassa é apenas 40%, e isso só dá para as maternidades. Então, não está chegando até a ponta, em alguns momentos, para a atenção básica. Então, essas discussões estão sendo lá, porque as meninas tiveram uma preocupação de que o Estado precisaria comprar isso e ser distribuído para aqueles municípios que não recebem, né, nenhum recurso. E a gente sabe que esses municípios, eles procuram realmente o Estado quando, né, não tem esse recurso para isso. Mas eu vou deixar a Kelly, agora vamos ouvir vocês, eu acho que Kelly pediu a palavra também.
Não, eu gostaria de fazer duas observações. O primeiro é que me preocupa a questão da terceira região de saúde, né? A gente sabe que não tem SAI naquela região, mas a gente percebe, a partir do cenário epidemiológico, que é uma região que vem aumentando muito o número de ISTs, muito pela questão das eólicas que estão sendo instaladas, né? E aí a gente sabe que essas eólicas têm trabalhadores que acabam sendo rotativos, e vem um grande número de homens para essas cidades, então a gente precisa pensar de repente, em um equipamento desse para aquela região, ou em pensar em estar destinando recursos também para aquela região. E com relação ao que o secretário traz de número de pacientes atendidos, eu acho que é relevante, sim, a gente fazer essa reflexão, até porque eu participei da implementação lá do SAI Potengi, né? A gente fez essa fundação lá do SAI e participamos dessa cooptação de pacientes para que eles saíssem daqui do Giseuda e fossem efetivamente para lá. E é um SAI que atende aí aproximadamente 40 pessoas, tem 40 pacientes, e que a gente está vendo aí que vai ter um aumento significativo no valor do repasse, né? Então, a gente precisa acompanhar como é que vai ser a execução desses recursos, até porque, quando se fala em 24 pacientes, é um pouco mais difícil da gente acompanhar mensalmente como é que está sendo executado esse recurso, mas quando se fala aí de 10 pacientes, é mais fácil da gente conseguir fazer esse acompanhamento, e aí concordo e corroboro com a fala do secretário de que as ONGs, elas precisam estar dialogando esses pleitos a partir do município onde elas estão, né, e junto com os municípios, caso esses municípios recebam esse repasse. Eu acho que é muito importante que isso fique claro. Eu acho que Terezinha levantou a mão aí, né? Terezinha. Oi, primeiro parabenizar a Amanda, Sueldo, Solane, que participaram da discussão. Assim, eu também fiquei, Cipriano, quando em torno só da população, mas me tranquilizei quando Solane falou também da questão da carga viral, as áreas que realmente comprovam a maior necessidade em relação a isso. E quando o Sueldo falou agora, me preocupa muito no aspecto em relação às ONGs. Aqui eu não tive problema, mas eu sei, Natal, e a própria Secretaria de Saúde do Estado, como esse debate é forte, e a gente precisa, inclusive, está muito bem claro o que qual o limite do atendimento dessas ONGs, e qual instrumento que a gente vai passar. Por exemplo, eu não via nada incluir os hospitais universitários, mesmo que não entre, porque são serviços, mas como o município, para passar para um hospital universitário, dentro de uma contratualização, ele poderia fazer um hospital filantrópico universitário que trabalha maternidades nesse sentido, seria fácil fazer. Agora, para a ONG, é que a gente não tem uma clareza e, às vezes, nem sempre tem uma explicação, um instrumento que realmente desse grau de transparência no uso por conta das ONGs. Fica difícil esse grau de supervisão. Então, a minha preocupação é em relação nesse sentido. Também a clareza, quando a preocupação que a gente tem para pactuar a nível de Estado, porque, veja, hoje eu descentralizei, mas eu já dei um aumento, descentralizei. Será que está levando o custo que é o leite? Hoje você comprar um leite, você comprar uma coisa dos produtos, e a gente assume uma despesa, eu sei que é obrigação de todos nós, sei que é tripartite, mas qual é a parcela? Quanto isso corresponde para o Ministério da Saúde se isentar mais dessa situação, sabe? Eu acho que é de uma negociação maior do CONAS, do CONASEMES, nessa linha de discussão que Sueldo foi repassando. Então, a gente tem que olhar. E aí, corresponde a quanto do valor que realmente eu tenho de pacientes fazendo uso de tais de leite, de outros produtos que a gente esteja usando, né, do próprio teste que a gente precisa saber. Então, a gente recebe, enquanto município, meio temoroso, não estou falando como Parnamirim específico, estou falando aqui como COSEMES, essa dificuldade que a gente tem para essa garantia, sobretudo onde a gente tem maternidade, porque ali nascem as crianças de todo canto e aquela criança tem que sair acompanhada daquela maternidade.
Então, era mais ou menos esse questionamento. Tem mais alguém inscrito? Porque... Da Ilva. Da Ilva. Maria Elisa quer falar alguma coisa lá? Eu queria, antes até das falas, fazer uma proposta alternativa, porque nós todos sabemos que o recurso é ínfimo, é insuficiente para cobrir a despesa, é tanto que eles botam como incentivo. Mas, se vamos distribuí-los para todos, como distribuindo as responsabilidades, nós deveríamos ter um parâmetro que fosse, digamos assim, aceitável por todos, para não parecer que está favorecendo A ou B. Eu fiquei achando estranho um crescimento de quase mais de 500% para o município, outros em faixas bem diferentes, porque aí não me fica seguro qual o parâmetro. Para mim, se não é número de doentes, que a gente pudesse ter o parâmetro populacional da cobertura do serviço, não do município. Então, o SAI de Caicó, ele cobre que população? Então, isso era um parâmetro claro. E proporcional também ao número de pacientes atendidos, porque eu posso ter o parâmetro populacional, mas os pacientes ficam tudo no Giseuda. Então, como é que eu vou incentivar para que o serviço assuma os pacientes daquela região, né? Então, assim, e dessa forma a gente teria um parâmetro claro. Vocês estão usando aí carga de doença, eu não entendi bem como é que você categoriza esse parâmetro da carga de doença para distribuição de recursos. Mas se você tem população coberta e número de pacientes atendidos, dá para você fazer uma combinação e aí você teria o critério de distribuição independente de questionamento. Quem ia dar era realmente a matemática, né? Porque também só manter o parâmetro populacional com um número baixíssimo e sem os pacientes que são da região realmente terem o atendimento, fica um tanto quanto, digamos assim, díspare, né? Então, acho que é Verdade. isso que eu Depois eu proponho. queria complementar essa fala, se possível. Eu Não, está gostaria aberto agora para vocês. Eu gostaria de falar e explicar tudo isso, Eu porque eu não estou terminei a inscrita, né? apresentação ainda. Da Ilva, depois, Estou da Ilva Maria Maria Elisa, Elisa, depois aí eu a gente explico. devolve para Amanda. Da Ilva e Maria Elisa. Vai, Maria Elisa, logo. Bom dia, pessoal. Na verdade, eu fiquei assim, um pouco preocupada. Eu sempre lutei pela questão de toda a divisão de recursos ser realmente per capita. Mas, nesse sentido aí, eu acho que deveria ser a questão de per capita de atendimento. Porque, assim, eu estou vendo aqui... Eu estou falando isso porque, por exemplo, eu vejo aqui o de Pau dos Ferros, né? Foi colocado, foi um acréscimo bem significativo, uma vez que era 20 mil, foi para 134 mil. E levando em consideração 37 municípios. Mas grande parte da região não é atendida em Pau dos Ferros. Pau dos Ferros não tem um serviço de excelência como tem, por exemplo, a referência Mossoró, que a gente vai e leva mais para a questão do serviço lá, que é no Rafael, né? E Exatamente. A gente lá tem um serviço de referência e de excelência também, onde essas pessoas são atendidas. Então, assim, por justiça, eu acho que a gente teria que ver realmente onde estão as pessoas atendidas. Populacional, a per capita de atendimento, e não a per capita de território. Minha sugestão. Ok, Maria Elisa, da Ilva. Corroborando isso que a Elisa está colocando, quando no início, na apresentação, foi dito que era o pessoal da região. E tem pessoas, né, até de outras regiões, que são atendidas, né, exatamente fugindo daquela questão do preconceito, né, de ser identificado. Então, na nossa região, em todas acontece, que vem pessoas de outros municípios, né, de outras regiões, né? Então, por isso que tem a ver com o que Maria Elisa colocou, né, de atendimento. Como também... Cortou, Ilva, sua voz, paralisou aí. Paralisou? Para os demais. Não, eu acho que foi só para o senhor. Tá. Alô? Pronto. Então, voltando. Então, tem pacientes, né, de outras regiões que vão
né, de outros municípios que vão para outra região. Como também foi colocado o acompanhamento que tem que ter, né, na prestação de contas desses municípios. Por quê? Santa Cruz, por exemplo, tem que ficar claro, né, que tem o SAI infantil no Ana Bezerra, e o outro ponto que também eu levanto é o Giseuda Trigueiro. Não é que o Giseuda ele é uma referência para todos os SAIs, né? Porque, mesmo tendo infectologista nos nossos SAI, eles precisa de uma referência para até mais complexa, né, para fechar algumas interrogações que eles ficam. Então, a descentralização não pode afastar, né, o Estado como referência para esses sites. É isso. Não, correto. Então, acho que aí volta para Amanda e Kelly para a gente ver como refazer a proposta. A gente pode pactuar a diretriz e recalcular os valores em função dessa diretriz para que a gente possa enviar. E antes de enviar, lógico, o COSEMES tem vista e a gente só manda quando tiver esse assentimento meu de Maria Elisa. Mas vocês estão com a palavra. Bom, eu gostaria de explicar como é que foi feito essa escolha dos municípios, né? O que é a carga da doença. Então, a carga da doença é número de casos notificados, tanto de HIV, AIDS, sífilis e hepatites virais. Então, todos esses 10 municípios eles estão entre os municípios que mais notificam casos no estado, certo? Existiam outros, certo? Quando a gente fez a primeira proposta de distribuição do recurso, a gente pegou o percentual que não ficaria com o Estado e distribuiu de forma igualitária para os municípios sede de referência. Ficou 1,6% de acréscimo para cada SAI municipal, né? Essa proposta foi a primeira apresentada ao COSEMES. Mas eles acharam que não contemplaria ainda os SAIs municipais, porque eles atendiam quantidades de municípios diferentes em suas regiões. Então, a gente fez a alteração, e aí, contemplando a quantidade de municípios que o SAI iria atender, certo? Por isso que ficou essa quantidade tão grande para Pau dos Ferros, 3,92%, porque o município é referência para 36 municípios, certo? Se houver essa alteração com relação a termos populacionais, certo? Então, hoje, Caicó ele tem 1,93% da população. Se a gente pegar toda a região de Caicó, né, que vai dar mais de 10% da população, se eu utilizar esse cálculo, eu vou retirar 10% do estado, certo? Então, o que o estado fica é o restante do percentual populacional que sobrou do recurso, certo? Então, se eu fizer só cálculo por população, o estado fica zero, sem recurso, tá bom? Então, a gente não pode ficar com menos de 36%, e esses 36% é o que nós ficamos no anterior, né? Então, o estado não está tendo nenhum aumento. Eu acho que a gente aí tem que, exatamente por isso que a proposta é combinar com atendimento, porque se os dois SAI do estado atende 70% dos usuários, ele deveria até receber mais do que isso. Ele atende 50% hoje dos usuários. Eu vi aqui um dado que seria 70%. Né? Não, 70% foi que Solano falou com relação aos SAIs municipais. Tem SAI que atende 70% da sua região. A maioria dos pacientes não são deles, são da região. Então, assim, eu acho que tem que ter essa proporcionalidade e a definição clara das responsabilidades de quem recebe o recurso que vai assumir, né? Para que depois o Estado fica com menor volume de recursos, e responsável para fornecer do leite, a camisinha, a apoiar as ONGs, tudo isso. Não tem como, porque esse recurso a gente tem que usar para as ações que o Estado tem responsabilidade, né? Então, eu propunha que a gente seguisse um pouco a diretriz do COSEMES e a gente rediscutisse essa planilha.
eu acho que ela não corresponde, não adianta a gente botar número de municípios, proponho até que a gente pudesse fazer uma combinação, abrangência regional, para estar claro para o município que o SAI dele está recebendo recursos pela abrangência regional da população, combinado com o número de pacientes atendidos, né, nas diversas áreas, né? E aí você teria digamos assim, um fator de equilíbrio, não sei, 50-50, né? E você manter aí essa proporção de 1/3 para o Estado, que não cobre nem um quinto da despesa que a gente tem, lógico, mas pelo menos manteria esse equilíbrio. Aí eu acho que era realmente o caso de recalcular, visto que o COSEMES tem esse entendimento também. Mas a gente precisa ter bem cautela aí nesse recálculo, nessa situação, porque assim, a gente não utilizou só a questão da população, o maior índice foi relacionado ao número de casos existentes em relação à carga de doença. E a gente sabe, e aí também, né, teve um aumento aí, o Estado também teve um aumento até significativo em termos disso. A gente só precisa, talvez, ver melhorzinho qual é o número de atendimento, por exemplo, por município. Se isso vai fazer uma diferença muito grande em relação, porque os municípios da região, esses de SAIS, ele atende outros municípios, independente disso. Agora, por exemplo, como a presidente colocou, se Pau dos Ferros não está atendendo a sua população dos 37 municípios, aí a gente tem que realmente procurar rever. Se eles estão indo para Mossoró, né, a gente tem que realmente ser justo e ver como é que isso faz. Mas eu acho que a gente precisa realmente pensar como é que vai realmente fazer esse cálculo. Podemos fazer no que o senhor está propondo e aí a gente fazer um comparativo, né, do que a gente fez e do que pode se estar propondo agora, mas que não tenha muita perda também para os municípios. Não, o problema, ninguém deveria perder. Agora, o ganho não poderia ser tão díspare de um ganhar 500 e tantos, outro ganhar 10%. É isso que eu estou vendo. Teria que ter uma justificativa de parâmetro que seja auditável e que seja comprovado por todo mundo. Então, e o COSEMES, Maria Elisa propôs claramente ser número de pacientes atendidos. Eu já estou propondo uma média entre pacientes atendidos e Vamos ter cautela para fazer isso aí, porque... população coberta, porque teria claro na pactuação que o serviço tem uma responsabilidade com a população X, né? E se ele não estiver atendendo, aí a gente pode rediscutir a distribuição do recurso. E também, ao garantir a distribuição, que as responsabilidades sejam assumidas. E se o recurso não for utilizado, prevê-se já mecanismo na resolução de realocação do recurso para dentro do Estado, para quem está fazendo as atribuições. Isso mesmo. Terezinha quer fazer uma pergunta. Pronto, eu queria saber, assim, se vocês têm, por exemplo, eu não sei, agora eu estou voltando aqui uma situação, eu sei que eu tenho um site, toda a equipe tem bem atuante nesse aspecto. Agora, eu não sei quantos pacientes daqui possam estar indo para o Giseudo, e eu acho que a grande maioria dos secretários não sabem. Então, se vocês têm esse dado, porque a gente pega o dado normal nos sistemas, mas às vezes você vai até o endereço ou uma coisa, não é o endereço real. Como é que a gente pode ter esse conhecimento? E olha, é um município grande. Eu sei a realidade do município pequenininho que procura, às vezes, porque não quer ser identificado ali dentro do município. Mas o município grande também, se a gente tem essa estatística... Amanda, você tem, Kelly, quem é que pode dar essa resposta? Eu estava procurando, eu estou procurando aqui, quantidade de municípios atendidos pelo SAI de Pau dos Ferros, são 27 municípios já atendidos pelo SAI de Pau dos Ferros. Quantos pacientes têm atendimento? Hoje, só um instante. (140). 140. Isso. Pois é, quantos pacientes têm atendimento, só para a gente fazer alguma correlação aí, quantos pacientes têm atendimento no SAI de São José do Mipibu? Só um instante.
São José do Mipibu tem 344. Pois é, se vocês só pegando esse dado aí, você vai ver que fica uma discrepância bem grande, né? Então, eu acho que essa correlação população, número de pacientes cadastrados, eu estou botando população também para você estimar que ele possa crescer, para poder manter o recurso, né? Porque senão a gente fica incentivando um município que está atendendo 50 pessoas com valor X e o que atende 500 pessoas recebe só 2x. Então, fica bem desequilibrado, né? Isso, eu acho que vamos ver isso direitinho, porque faz sentido quando você coloca mesmo essa quantidade, né? Porque você tem aí 344 pacientes em São José e 140 em Pau de Ferro, né? Aonde Pau de Ferro está recebendo mais, não é isso? Então acho que assim, era a gente, eu não, eu até porque Maria Elisa propôs ser só paciente atendido, mas vocês levantaram uma questão importante. Às vezes isso não incentiva a você receber toda a população sob sua responsabilidade, né? Ampliar. Então a gente poderia combinar o critério população abrangida, o SAI tem como população de abrangência, eu acho que foi Solano que destacou isso, 37 municípios com população X, mais o número de pacientes efetivamente atendidos. Quem entende matemática sabe fazer essa fatorização. A carga viral, eu não sei se seria tão fácil, Solano, da gente calcular isso, não sei. É porque aumenta a despesa, né, com os exames, eu sei disso. A Amanda tem isso aí. O número de eu pacientes... não sei como é que vou fazer esses cálculos que vocês estão dizendo, não. Estou aqui quebrando a cabeça. Não, isso aí você vai recorrer a alguém de matemática, é muito fácil. Fator populacional 50%, fator do número de pacientes atendidos 50%. E aí você faz uma outra distribuição proporcional a isso. Mas tem uma questão que a Amanda ela não pode deixar de saber partindo daqui. Na verdade, o que essa comissão quer? Porque, assim, ela fez uma fala aqui, fez uma proporcionalidade da portaria, o que atendia no passado, o que pretende atender agora. Foi feita uma discussão de percentuais no ponto geral. Ela precisa saber qual é a base financeira que ela vai utilizar para jogar essa proporcionalidade. Vai tirar de quem? Para botar para quem? Entendeu? A não ser que ela diga, não, eu vou contar com 63% do estado, dos municípios e vou contar com os 36% e X do estado. Então, vou jogar essa proporcionalidade com base nessa nova diretriz que está se configurando aqui. Ela precisa, pelo menos, de uma diretriz macro saindo daqui. Senão, ela não vai ter como fazer esse trabalho. Eu entendo que a base de cálculo que ela tem que levar em consideração é o valor geral, né, que está aportado dentro da portaria, né, 2.800.000. A partir dele, faz os cálculos, né, faz a distribuição. Veja bem, para não complicar o cálculo, o que eu proponho? Mantém o valor alocado pelo Estado, porque se a gente fosse até reivindicar o número de pacientes atendidos no nosso site, seria muito mais. Mas eu não vou pleitear isso aí. Era o recurso que vai ser acrescentado aos municípios, ser acrescentado com base nessa composição de duas variáveis, abrangência populacional e número de pacientes atendidos. Isso só para os SAIs, não é isso? Exatamente. Então, essa proposta, a redistribuição vai ser entre os SAIs municipais, né? Sede de região. Os demais a gente não mexe. Isso, demais não mexe, isso. O ganho que teve, o acréscimo que teve, fora o que você deduz do Estado, seria redistribuído considerando esses dois parâmetros. Pronto, porque, inclusive, a gente poderia ajustá-lo periodicamente, né? Como se faz em redistribuição de recursos PPI, caso o município não esteja cumprindo com o que se espera, né? O que está planejado. Vai ter o monitoramento, mas isso já pode ficar na deliberação, né? Lógico.
Isso aí é importante do monitoramento, porque dos 24 municípios que recebiam, a equipe colocou que só 4 prestaram contas, né? Então, isso aí é fundamental para que a gente possa ver como é que está sendo utilizado esse recurso. Só ressaltando que agora as prestações de contas de todas as portarias, elas são prestadas nos RAGs, né? Os RAGs é que tem que estar bem feito. Exato. Verdade. Mas eu quero saber, então, do COSEM, se a gente tem acordo com essa diretriz, né, com essa proposta. Sim, a dessa gente forma aí, eu acho que tem, né, pessoal? Como é que vocês acham? Então, ficou assim, a gente vai fazer um fator 50% população e 50% pacientes atendidos e redistribuir, não é isso? Exato. Isso. Uhum. Dessa forma, ok. A gente vai acompanhar direitinho, vamos fazer juntos. Aí a gente prepara a resolução, Matheus, com essas considerações que teve aqui, né? Do município assumir as responsabilidades previstas na portaria, né? De ter o monitoramento por parte da CIB, né? Através do programa Presta Contas da CIB, do monitoramento do uso de recursos, como está previsto na portaria, e, em caso de não cumprimento, você fazer proposta de realocação a ser apresentada à CIB, né? Eu acho que é basicamente isso. Aí a minha proposta faz a nova tabela, redige a resolução, a gente consulta o COSEMES para poder publicar, mas consideraríamos pactuado essa diretriz e a gente, para não perder tempo, só aprovaria a nova tabela com o teor da resolução vista. De acordo, Maria Elisa? Doutor Cipriano, só uma dúvida que eu fiquei agora. Eu deixo explícito na deliberação que esse monitoramento tem que ser feito obrigatoriamente cumprindo a diretriz da portaria. Caso esse monitoramento não aconteça, essa prestação de conta não aconteça, esse valor será repactuado, é isso? Não, eu acho que é seguir o que eu acho que deixar claro que haverá monitoramento e eventual descumprimento das diretrizes, das recomendações da portaria, ensejará uma reavaliação a ser apresentada à CIB para deliberação sobre a utilização dos recursos não utilizados, né? Tá. Ok, então, gente. Ok, Cipriano. Ok. Então, pactuado, e aí a gente tem um prazo, Amanda e Matheus aí, para a gente apresentar isso para o COSEMES. Hoje é quarta-feira, até sexta. Temos até amanhã. É só até amanhã que tem que mandar isso? Prazo encerra amanhã. Na verdade, aí que ela está esperta toda, menina inteligente e bacana, que ela pegar os universitários e fizer aí esse movimento, ela já passa aqui para a gente, redistribui para os pares essa combinada, vê, a gente já tem conhecimento do que foi alcançado até agora, e aí a gente anda, quem está na chuva para se molhar, vai dar certo, já deu. Então, tudo bem. é porque o prazo já foi estendido, né? Era 30 Isso. e passaram para mais 30, então amanhã é o último dia. Vixe, TT. Oi, meu amor. Até não é meio-dia para a gente fechar. O texto aí já está bem claro. Se vai ser reorganizado dessa forma, vendo o atendimento per capita e per capita municípios, ficou tranquilo para refazer. Eu acho que não é muito difícil, não. Eu acho que o título, como diz, a composição já está pactuada. Eu acho que é tranquilo isso aí. Ok. Então, valeu, agradeço a todos e todas o trabalho aí do grupo, né? E aí o desafio da gente agora à tarde é fazer isso para a gente encaminhar amanhã. Obrigado, boa tarde. E fica a recomendação de Terezinha para o pessoal para notificar todos os municípios que tem SAI e que tem pacientes sendo atendidos no Giseu do no Rafael, para saber que tem da região sob cobertura deles X pacientes que estão sendo atendidos. Deixando claro, e isso foi explicitado, que continua como referência para todos os sites. Ok? Ok, boa tarde. Cipriano, mais tarde dá uma ligação para mim, viu? Tá bom, então. Ok, boa tarde a todos. Tchau. Tchau, pessoal.